Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Sou Antônio Henrique, seu professor de Geografia, e sejam bem-vindos a mais um Se Liga na Educação. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar sobre fontes de energia. Por acaso vocês do quinto ano já pensaram, quando você liga o seu celular, quando você liga o chuveiro, ou acende o fogão, liga o carro ou anda de ônibus, de onde vem a matéria-prima, como é originada toda aquela energia que ocorre no nosso cotidiano, que nós utilizamos no dia a dia? Pois bem, é na aula de hoje que nós vamos tentar esclarecer e buscar compreender a importância disso, dessas fontes de energia na nossa história. Tá? Então, que é o nosso objetivo, que é identificar os diferentes tipos de energia e reconhecer as fontes renováveis e não renováveis e sua importância para a sociedade. Mas para falar antes de fontes renováveis, não renováveis, vamos conhecer um pouco o que é um recurso natural. Tá? Recurso natural são todos os elementos naturais disponíveis para a utilização humana. Esses recursos podem ser utilizados para sobrevivência ou atividade econômica. Quando eu estou falando de recursos naturais, eu estou citando a água, o ar, os solos, as rochas, a fauna, a flora e os minerais. Perceba então que existem vários elementos, vários recursos que estão disponíveis na superfície e que são utilizados por nós. Porém, nem todos são de fontes energéticas. Tá? E esses recursos então são utilizados para quê? Para a gente sobreviver ou para a gente fazer alguma atividade econômica. Bom, para retirar esse recurso natural, esses recursos naturais da natureza, do espaço, da superfície terrestre, é necessário uma atividade econômica, que é denominada extrativismo. O extrativismo pode ser dividido em 3 atividades. Tá? Antes de falar dessas atividades, é muito bom deixar bem claro que extrativismo é quando eu tiro esse elemento, esse recurso da natureza. Tá? Se você plantou, se você criou e utilizou depois, não é extrativismo. Então, olha lá, extrativismo pode ser animal, então esse extrativismo animal está relacionado com a caça e com a pesca. Extrativismo vegetal é quando eu retiro a vegetação, a flora do seu ambiente. E o extrativismo mineral é quando eu tiro recursos minerais, minerais metálicos ou não metálicos, da superfície terrestre. Os recursos naturais podem ser classificados em 2 grupos, em recursos renováveis e recursos não renováveis. No caso dos recursos renováveis, esses são recursos que podem ser recuperados pela natureza em um curto período de tempo. Tá? Esse período de tempo nós falamos que é a escala do tempo humano. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer o seguinte, que são recursos que podem demorar 5, 10, 15, 20, até 100 anos para serem recompostos, para recuperar dentro da natureza. Caso ele passe por isso, é um tempo maior do que a escala humana. E aí, nesse caso, nós falamos que são recursos não renováveis. Os recursos, então, não renováveis são aqueles que não podem ser recuperados pela natureza em um curto espaço de tempo, ou que diminui à medida que é utilizado. O que eu quero esclarecer aqui, alunos, é o seguinte: a maioria dos recursos naturais podem ser recuperados. Porém, alguns recursos são recuperados um tempo menor do que outros. Esses outros são recursos que vão demorar um tempo geológico, vão demorar milhares e milhares de anos para serem recuperados. Por isso que nós não consideramos eles como renováveis. Porque quando eu falo recurso renovável e recurso não renovável, eu estou olhando a partir do ponto de vista do ser humano. Bom, esses recursos naturais, como disse, alguns podem ser utilizados como fontes de energia. Tá? E essas fontes de energia também são denominadas como, podem ser renováveis ou não renováveis. Ou seja, recursos naturais energéticos são os recursos naturais que podem ser utilizados para ter a energia do nosso dia a dia, para ter energia no nosso carro, no nosso celular, no fogão, ou seja, para todas as atividades que nós temos ao longo do tempo. Vamos falar um pouco então dos recursos energéticos renováveis. Tá? O primeiro é a água. No caso, eu escolhi a energia hidráulica. Tá? Energia hidráulica é energia formada através do aproveitamento da água dos rios. E esse aproveitamento da água dos rios é feito através da usina hidrelétrica.
o local que produz a eletricidade em grande quantidade. No Brasil, a maior usina hidrelétrica é a usina de Itaipu, localizada em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, ou seja, lá na região sul do Brasil. Por que é importante ressaltar a usina hidrelétrica no Brasil? O Brasil é um país que ele é considerado privilegiado pela grande quantidade de água que possui em seu território. Além disso, né, além da grande quantidade de água, nós temos um relevo, principalmente na região centro-sul do território brasileiro, um relevo de planalto, o que é ideal para a construção dessas usinas. E também, para completar, temos um clima favorável. O nosso regime pluviométrico, ou seja, o nosso regime de chuva, ele é bem organizado, o que faz com que sempre tenhamos rios perenes, ou seja, rios que possuem água, que correm o seu canal durante todo o ano. Trouxe aqui o exemplo, a imagem da usina de Itaipu, que é considerada a maior usina do Brasil e também considerada uma das maiores do mundo. Percebam o tamanho, né, a força que essa usina tem pela imagem. Né, dá para imaginar a quantidade de energia que é produzida aqui. Uma segunda fonte renovável de energia é a energia utilizada do vento, chamada energia eólica. Tá? Ela é obtida através do aproveitamento do vento, tá? E são utilizados aerogeradores para a produção de energia. O que significa isso? Significa que o vento ele vai bater em grandes aéreas, essas aéreas irão girar, formando uma energia mecânica e depois transformada em energia elétrica. Nos últimos anos, esses parques eólicos, ou seja, quando você constrói uma grande quantidade desses aerogeradores, foram espalhados no Brasil e no mundo. Uma das fontes de energias renováveis que recebe maior investimento em alguns países e também no Brasil. Trouxe um exemplo aqui para a gente conhecer. Perceba então esses aerogeradores, tá? E eles ficam girando à medida que o vento vai passando. Ou seja, aproveita o vento daquele local para estar gerando energia. Um outro ponto interessante também é que algumas propriedades utilizam aquela região, né, aquele local que está posicionado os aerogeradores para também participar para a produção agrícola. Ou seja, os produtores conseguem gerar energia e também aproveitam o solo para produzir alimento. Uma terceira fonte de energia é a energia solar, né, que é considerada uma fonte inesgotável de energia. Ela pode ser aproveitada de duas formas, na forma do calor e na forma de luz. Ela é usada para aquecer a água consumida em moradias, empresas e escolas, e também na produção de eletricidade através das usinas fotovoltaicas. A energia solar ela é um grande marco na evolução tecnológica para a produção de energia. É uma fonte renovável, como eu disse, ela é uma fonte inesgotável. E o mais interessante é que aqui no Brasil nós temos alguns pontos que são primordiais e que recebem uma insolação, ou seja, uma grande quantidade de raios solares, que faz com que o Brasil consiga ter grandes usinas de produção fotovoltaica. Né? Quero mostrar isso, tanto que eu vou mostrar isso aqui no mapa para vocês. Perceba então, através do mapa do Brasil, que nós temos regiões que têm uma coloração mais clara. Tá? Quanto mais clara essa coloração, ou seja, mais próximo do amarelo e do laranja, é maior a incidência, né, de radiação solar na superfície. Então percebo que eu tenho essa grande área que recebe uma grande quantidade de irradiação solar, mas é nesse ponto aqui que eu vou destacar de azul para vocês, que é o grande, vamos dizer assim, que é a menina dos olhos da energia solar brasileira. Por quê? Porque é a região que o nível de irradiação é tão alto que pode ser utilizado de uma maneira constante e com grande qualidade dentro do território nacional. Se você não conhece o que é uma placa fotovoltaica, trouxe essa imagem. Ela é bem utilizada, no caso, para receber o calor do sol e transformar em energia elétrica. Uma outra forma de utilizar o calor do sol, como eu já disse, é através do aquecimento. Existem sistemas, né, de tubos que recebem o sol ao longo do dia e aquecem a água, e essa água pode ser utilizada dentro do cotidiano das famílias. Uma outra fonte de energia que é bem citada é a biomassa.
A biomassa é toda a matéria vegetal e orgânica existente que pode ser utilizada na produção de energia elétrica ou combustível. Tá? A lenha, o bagaço de cana de açúcar, cavaco de madeira, resíduos agrícolas, algas, restos de alimentos e excremento de animal podem sim gerar energia. Tá? Essa energia é uma energia renovável e é chamada então de biomassa. No Brasil, a biomassa mais utilizada é originada da cana-de-açúcar. Tá? E a cana-de-açúcar também, no caso da biomassa da cana-de-açúcar, é utilizada para gerar o biocombustível, conhecido também como etanol. Ou seja, os carros de hoje, né, os carros flex, são carros que podem utilizar dois tipos de combustível, o combustível fóssil e o combustível chamado etanol. E esse etanol, ele é formado de biomassa, ou seja, é um combustível de origem de fonte renovável. Veja que interessante, o etanol ele é um marco da tecnologia de combustíveis produzida aqui no Brasil. Então vale sempre a pena estar destacando e valorizando esse tipo de combustível. Existem também outras fontes de energias renováveis, como por exemplo a energia geotérmica, que é aquela fonte de energia que utiliza o calor que existe no manto do planeta. Esse calor ele aquece caldeiras, gerando essas caldeiras elas evaporam água e essa água evaporada vai gerar o sistema de produção elétrica. E também a energia oceânica. Já que eu falei da água através das hidrelétricas, quando eu citei a água na hidrelétrica, eu estou falando da água continental. No caso da água oceânica, também dá para gerar energia como fonte renovável. No caso, ela é chamada de energia de maré motriz. Bom, conhecemos um pouquinho sobre energias, fontes energéticas renováveis. Vamos falar um pouco agora das energias não renováveis. Tá? As energias não renováveis, a mais conhecida é o petróleo e o gás natural. Tá? Todos os dois são encontrados em bacias sedimentares. Mas, professor, o que é uma bacia sedimentar? Calma. Bacia sedimentar é uma estrutura geológica formada por rochas que foram depositadas, ou restos, sedimentos de rochas que foram depositadas em regiões de relevo mais baixo. Ao longo do tempo, essas rochas depositadas, elas também aprisionaram matéria orgânica. Essa matéria orgânica sofreu uma transformação e essa transformação gerou o petróleo e o gás natural e também um outro combustível fóssil muito conhecido que é o carvão mineral. Tá? É importante lembrar que tanto o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são elementos formados há milhares e milhares de anos atrás, bem na época do planeta Terra primitivo. Esses dois elementos, né, essas duas fontes não renováveis, podem ser exploradas nas formações marinhas ou continental. Então você consegue encontrar petróleo tanto no fundo do mar, quanto também em áreas continentais. Basta que nessa área continental exista ali uma formação sedimentar. No Brasil, o petróleo ele é encontrado em regiões profundas do litoral sudeste, que ela é denominada pré-sal. E por que ela é denominada pré-sal? Porque no fundo do mar brasileiro, principalmente da região sudeste, existe uma camada muito espessa de sal, que é uma camada muito rígida. E abaixo dessa camada pode ser encontrado então o petróleo. Esse petróleo, quando é explorado em áreas marítimas, ele utiliza essas plataformas. Então essas plataformas, além de fazer a perfuração e a extração desse recurso, ela também é utilizada para estar enviando para embarcações ou através de tubulação para o continente. Mas o petróleo ele não é utilizado somente para o carro como combustível, não. Ele tem uma série de funcionalidades. Por exemplo, você pode estar encontrando petróleo, fragmentos do petróleo, no plástico, tubos de PVC, roupas, sapatos, espumas, tintas, adubos e defensivos agrícolas. O gás natural é aquele gás que nós utilizamos dentro de casa, ele é chamado de GLP, tá? O gás também é conhecido popularmente como gás de cozinha. E o gás natural veicular, o GNV, é o gás que é utilizado em veículos como combustível mesmo. No local da gasolina, você vai ter o GNV. Um outro elemento, outra fonte de energia não renovável é o carvão mineral. Tá? O carvão mineral ele é uma rocha, tá? E por ser uma rocha, ela é encontrada também em bacias sedimentares.
é uma rocha sedimentar de origem fóssil. Eu gosto sempre de lembrar aqui, quinto ano, que é o seguinte: carvão mineral ele é diferente do carvão vegetal. Tá? Aquele carvão que nós utilizamos no final de semana para preparar aqueles pratos suculentos, ele é chamado de carvão vegetal, pois a sua origem é de um vegetal. No caso aqui, o carvão mineral ele é um combustível fóssil e a sua queima ela pode gerar alguns impactos ao meio ambiente. Tá? Ela é uma fonte de energia muito utilizada, ou talvez a mais utilizada no mundo. E no Brasil você consegue encontrar carvão mineral predominantemente na região sul do país. Se você não conhece, trouxe essa imagem, perceba que tem uma coloração mais escura, mas é uma rocha. Não lembra um pouquinho o carvão vegetal, mas sim, ela é uma rocha. Bom, vale lembrar, galera, que as fontes não renováveis de energia, como o petróleo, carvão mineral, gás natural, são responsáveis por grande parte da emissão ou liberação de gases poluentes que impactam a saúde e o meio ambiente. De acordo com os pesquisadores, o que causa, principalmente o aquecimento global, as mudanças do clima, as ilhas de calor, não é somente a urbanização, mas também a grande quantidade de combustíveis fósseis que são queimados ao longo do tempo, ao longo da história humana. Bom, já que falamos sobre essas fontes e como essas fontes elas são utilizadas no mundo. Bom, no mundo, a maior parte da energia da matriz energética mundial é derivada, são o petróleo e os seus derivados, seguido aí pelo carvão mineral e pelo gás natural. Percebam que a energia hidráulica, na matriz energética hidráulica e outras matrizes, elas são pouco utilizadas na maior parte dos países no mundo. Quando nós falamos apenas de matriz energética, e aí eu falo do Brasil, percebo que o Brasil também ele utiliza muito o petróleo e seus derivados. Em seguida, ele também utiliza o gás natural e depois a energia hidráulica. Mas, quando nós comparamos a matriz elétrica, ou seja, quando eu estou falando matriz energética, eu estou falando dos recursos naturais utilizados para gerar energia. Mas agora, quando eu estou falando na geração de eletricidade, de energia elétrica, o Brasil ele tem uma mudança drástica. A maior quantidade da matriz elétrica utilizada no Brasil é da energia hidráulica, ou seja, da energia gerada pelos rios, ou seja, gerada pelas usinas hidrelétricas. Em seguida, é utilizado o gás natural e depois a biomassa. Bom, vamos relembrar um pouco o que foi falado na aula de hoje. Foram vários assuntos que vale a pena sempre estar lembrando. Primeiro, que recursos naturais são todos os elementos naturais disponíveis para utilização humana. Esses recursos podem ser utilizados para sobrevivência ou atividade econômica. E os recursos naturais podem ser classificados em recursos renováveis ou não renováveis. Lembrando que recursos renováveis são aqueles recursos que podem Podem ser recuperados num período mais curto, dentro da escala humana. E os não renováveis são aqueles que precisam de um período mais longo para serem recuperados. Bom, recursos energéticos são os recursos naturais que podem ser utilizados para obter energia. Também são fontes renováveis e não renováveis. Exemplos de fontes renováveis para a gente lembrar: a água, que pode ser continental ou oceânica, o vento, o sol e a biomassa. Fontes não renováveis, para lembrar, são os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural e o carvão mineral, e a energia nuclear. Sim, a energia nuclear ela gera uma energia limpa, mas os seus resíduos, devido ao seu processo de produção de energia, acabam sendo considerado como não renovável. Vimos também que a matriz energética mais utilizada no mundo são os combustíveis fósseis, e o Brasil possui como principal matriz elétrica a energia gerada pela água, ou seja, pelas usinas hidrelétricas. Deixa aqui como sugestão: leia o conteúdo da semana, faça os exercícios, liguem para a gente no nosso Tira Dúvida, que, como sempre digo, vai ser um prazer responder as questões de vocês. Deixo então aquele abraço e a gente se vê na próxima aula.